Vamos lá, meus queridíssimos, mais uma aula para vocês, né? Mais um pedido. Esse aqui é especial para mim, muito importante, né? Eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo aí. O vermelhinho aqui, ó, é o que seria a célula cancerígena. Esses aqui, azulzinhos aqui, ó, brilhosos aqui, são o que seria as suas células de defesa fagocitando, né? Impedindo aqui a ação angiogênica do tumor, né? Ou seja, impedindo que ele se prolifere e se espalhe, né? Isso aqui são as suas células de defesa. Pessoal, vamos lá. Essa aula de hoje é bem especial para mim, tá bom? Por quê, Fabiola? Por que que ela é tão especial para você? Porque é o assunto que me introduziu dentro da naturopatia, dentro da fitoterapia, né? Afinal de contas, não é segredo para ninguém que o meu pai, infelizmente, é paciente oncológico, né? Nós devemos fazer tudo o que nós pudermos para evitar essa doença no nosso organismo, porque ela, infelizmente, é realmente uma doença de difícil tratamento, porque é uma doença altamente mutagênica, né? Ela é metamorfa, como eu gosto de chamar, né? Só que, Fabiola, por que que nós estamos hoje nessa aula, né? Você já falou de câncer algumas vezes aí, o uso do endográfico no câncer. Só que eu quero mostrar para vocês hoje uma visão diferente, inclusive respondendo outra pergunta, né? Então, como eu disse para vocês na última aula aí que nós tivemos sobre endográficos e câncer, eu disse que era praticamente uma introdução, porque o assunto, na realidade, é bem longo, né? O assunto câncer é um assunto complexo, tanto quanto é a doença. Então, qual foi a pergunta que fizeram para você, Fabiola? Fabiola, eu como paciente oncológico, eu indicando aí o uso do suplemento endográfico no tratamento integrativo do paciente oncológico. O que que ele pode tomar, ele não pode tomar? Tem muita gente que não sabe como é que funciona, né, o sistema do câncer. Então a gente vai conhecer aqui um pouquinho como é que a gente vai introduzir o endográfico. E aí, agora eu falo para vocês por que que essa aula é tão especial. Além de falar de um assunto, né, que eu tenho incessantemente me especializado para poder ajudar as outras pessoas, porque eu acredito que essa seja a minha missão na Terra, ajudar outras pessoas nessa parte aí, né, da busca do bem viver, da cura, se possível, né, da cura das doenças, né, a gente encontrar uma forma de ter e dar qualidade de vida. Além disso, a gente vai falar e eu vou mostrar para vocês mais uma vez por que que a erva Andrographis paniculata, contida no suplemento Andrographis que você tem aí na sua casa, na sua mão, é tão especial, tá bom? Então vamos para mais uma aula. Eu vou trazer aqui para vocês justamente a pergunta que vocês me fizeram, né? Fabiola, quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, pode fazer uso do Andrographis? Então, a gente vai descobrir hoje e agora nessa aula, né? Então, vamos fazer aquela introdução básica, né, que a gente sempre faz nas nossas aulas, né? A medicina integrativa tem expandido, graças a Deus, o uso de fitoterápicos como suporte aos protocolos oncológicos aí convencionais. E o Andrographis, né, tem ganhado destaque pela sua ação seletiva contra células tumorais potencialmente antimetastático e a sua capacidade de modular toxinas comuns à quimioterapia, né? Vamos explorar nessa aula como ele pode ajudar e onde ele pode interferir também, tá bom? Então vamos falar aqui agora sobre os mecanismos de ação do Andrographis no câncer, fazendo aquele resumão da aula anterior, né? A gente sabe que ele tem atividade antitumoral direta, tá? Em vários estudos aí acadêmicos, você vai ver que ele tem indução, ele provoca a indução, né, de apoptose por via mitocondrial. Ele aumenta essas caspases aí, a 3, 8 e a 9. Ele ajuda, né, a paralisar aí o ciclo celular em suas, né, na G0 e G1, né, que são vias aí usadas aí, que o câncer usa aí para poder se manifestar e poder continuar aí com essa ação imortal, né? Ele usa aí os telômeros também, né? Inibição da angiogênese, né? A gente sabe também, já sabe que ele causa, né? Ele ajuda a inibir
a ação angiogênica do câncer, ou seja, ele bloqueia algumas vias de sinalização que alimentam o câncer, ou melhor dizendo, ele bloqueia, ele ajuda a inibir, né, as principais vias angiogênicas que todo câncer vai usar para poder se manifestar, proliferar, né, e continuar no organismo, naquele organismo, né? Aquele hospedeiro chato, tanto quanto o parasita, né? E também, claro, ele vai causar aí a supressão da via NF-kappa-beta e também da JAK-START, né? Proteção de células saudáveis, né? Ele vai proteger porque ele é um antioxidante seletivo que protege o seu DNA e mitocôndrias de células normais. Ele vai reduzir, vai fazer a redução da inflamação sistêmica, né? Ou seja, vai inibir aqueles efeitos colaterais ruins da quimioterapia, como é náusea, mucosite, a alopecia induzida aí pelo QT, né? Pela quimioterapia. Ele vai, né, causar também, ele vai também promover a potencialização de algumas drogas quimioterápicas. Isso, ele vai ter sinergia, ou seja, ele vai dar mais eficácia no tratamento oncológico, tá? Ou seja, ele vai fazer a inibição da glicoproteína, né, da resistência aí, que muitos quimioterápicos, né, cara, o organismo acaba adquirindo aí o que a gente vai chamar de quimioresistência, ou seja, o efeito daquele medicamento passa a não fazer mais efeito. E quando o Andográfis entra naquele determinado, junto com aquele determinado quimioterápico, ele vai inibir ali a glicoproteína, que justamente causa essa quimioresistência. E adivinha onde é que está essa glicoproteína? No seu fígado, tá bom? Vai reduzir a taxa de proliferação e aumentar a sensibilidade, né? E o aumento da sensibilidade tumoral para que ele fique mais receptivo ao quimioterápico, ao medicamento, né? Então a gente vai falar aqui sobre as sinergias com quimioterápicos, né? Eu vou passar para vocês aqui já de cara, quais medicamentos, né? Quais desses medicamentos o Andográfis tem sinergia positiva, ou seja, ele vai implementar, ele vai incrementar, né? Ele vai melhorar a biodisponibilidade do seu organismo a receber esse quimioterápico e, consequentemente, ter mais sucesso no tratamento, né? Então, aqui estão os quimioterápicos, né? A doxorubicina, o fluororacil, né? Que é usado, por exemplo, para o câncer de colo, gástrico e esôfago, né? O que que ele vai fazer? Ele vai aumentar a ação apoptótica, né? Vai reduzir a diarreia, a mucosite. Na doxorubicina, né, que é usada aí para o câncer de mama, também certos tipos de câncer de fígado e linfoma, ele vai reduzir a cardiotoxicidade e vai manter, né, e mantém aí a apoptose. A cisplatina, né, que é usada aí para tumores no ovário, na bexiga, cabeça e pescoço, ele vai reduzir a nefrotoxicidade, ou seja, né, aquela carga negativa, aquela carga exagerada, exacerbada aí que no rins e também aquela carga negativa no fígado, né, na parte hepática. Então ele vai reduzir a nefrotoxicidade e também vai reduzir a hepatotoxicidade, né? O Plaxitracel, né, que é também usado aí no câncer de mama, pulmão, ovário, ele vai inibir a MDR1 e potencializa a ação antitumoral desse medicamento. A, genci, a gencitabina, que também é usada aí no câncer de pâncreas, pulmão, bexiga, ele vai potencializar a apoptose e efeito antimetastático, ou seja, vai melhorar aí a questão de cercar o tumor e não deixar que ele saia ali daquela localidade, né? A oxaliplatina, câncer de colo e reto, ele vai reduzir a neuropatia periférica, né? Que também é um sintoma, aí, um efeito colateral ruim, né? A neuropatia periférica aí, quem infelizmente está cometido dessas doenças sabe do que eu estou falando, né? E a sinergia citotóxica também. A cabecitabina, né, também usada no câncer de mama, colo e estômago, ele vai diminuir a toxicidade e aumentar ele vai diminuir a toxicidade no GI e aumentar a citotoxicidade. A ciclophosphamida, né, que é linfoma em mama também, reduzir. Enfim, né? Tá aqui os medicamentos que ele tem sinergia positiva. Claro, existem mais, Fabiola? Existem mais, mas se eu colocar todos aqui, né?
todos aqui. A gente vai ficar numa aula hoje à noite toda, o dia e à tarde, né? Para quem vai assistir essa aula em outros horários, né? A gente vai ficar aqui até ano que vem, porque são muitos os medicamentos no qual ele tem sinergia positiva e também tem aqueles em que, infelizmente, ele tem sinergia negativa e você vai entender mais lá embaixo por que que isso acontece, tá bom? Só que o que que é legal dessa aula de hoje? Você vai entender o que que ele faz também na questão do citocromo P450. Você vai entender o que que é isso, o que que é citocromo P450, Fabiola, e o que tão importante é essa enzima, essa síntese, né? Então tá aqui, né? Referências aqui, todas essas referências são de estudos publicados no Cancer Letters. Não sei ler inglês, pessoal. Medical Molecules, né? Estudos indianos com modelos murinos e hepatocarcinoma e câncer de cólon, né? Quimioterápicos com potencial de interação negativa, né? Infelizmente, vai ter esses também, tá? Mas calma, calma, fica tranquila. Ah, Fabiola, poxa, eu uso aqui o tamoxifeno. Eu não vou poder mais usar o Andografes. Poxa, Fabiola, eu uso aqui esse medicamento aqui. Eu não vou poder mais usar. Calma, calma. Acalma seu coração que a gente vai chegar e lá no final você vai entender tudinho. Nós estamos aqui hoje para te ensinar como usar corretamente o Andografes, né? E aqui no caso, né, como os quimioterápicos, né, que tem um potencial de interação negativa, a gente vai ver o tamoxifeno, por exemplo, que interfere, né? O que que ele faz? Ele é um bloqueador de receptores hormonais, né? Ele é usado aí pelas mulheres que ficaram acometidas, passaram pelo tratamento aí quimioterápico venoso, e aí começa a tomar o tamoxifeno, e antigamente era, você tomava 5 anos, agora eu acho que passou para 10, e daqui a pouco vai passar para 15, e é assim, tá? O tamoxifeno, ele é um interferência, ele causa interferência no receptor hormonal, geralmente estrogênio, né? Justificativa. Por que que não se deve usar o Andográfico junto com o tamoxifeno? Falou, porque você está pulando o metotrexato. Porque o tamoxifeno é o mais comum aí e mais usado. Só para eu exemplificar aqui para você, tá bom? Mas eu gosto de falar, eu vou falar dele aqui também por causa da, ó, ele aqui, ó, o citocromo P450, tá bom? Mas vamos lá. Como ele é um bloqueador de receptor, o que que acontece? O andrograxo modula receptores e vias hormonais, como por exemplo aqui, ó, o estrogênio, entendeu? Então não dá para usar junto, não dá. No caso aqui do metotrexato, né, ele faz o aumento da hepatotoxicidade. Poxa, isso é horrível, né? Ele vai aumentar aí porque ele vai estimular ambos metabolizados pela CYP450 e causam estresse hepático. Vai causar aí, infelizmente, se você usar junto, vai causar aí uma hepatotoxicidade exacerbada, né? Porque é aquilo que eu falo, a diferença do remédio e do veneno é a dose e o momento que você está usando. Ou seja, às vezes você vai estar no lugar errado na hora errada, né? E nesse caso é o caso do endográfico. Então você tem que ter aí cautela e, como eu sempre digo, acompanhamento com um especialista. E aqui no caso do doxetazel, ele causa alteração farmacocinética, porque ele tem também uma potencial competição com uma outra enzima aí, né, que é a CYP3A4, que precisa, né, das vias aí metabólicas do fígado para poder, né, funcionar. Vamos explicar assim, né, para todo mundo entender. E fosfamida tem risco de toxicidade aumentada também pela redução da taxa da biotransferência hepática. Tá vendo que tudo tem uma ligação, um por um aqui, tem ligação com o fígado. Por quê? Olha só, olha que a beleza de entender isso a fundo. A gente sabe que é, o endográfico, ele é um hepatoprotetor, então, tudo que entrar no seu organismo agredindo o seu fígado, ele vai combater. E às vezes, já ouviu falar que quando às vezes você entra numa guerra, num problema aí, esse problema, né, não tem nada a ver com você, você acaba respingando em você? Então, é mais ou menos isso. Ele vai querer te ajudar e na realidade ele está te atrapalhando, entendeu? Nesse momento aqui. Então, tem que ter cautela ao usar
o Andográficos fazendo uso dessas medicações aqui. Volto a dizer, são só essas, graças a Deus, né, que são só essas. Não, são mais, mas essa aqui, né, eu exemplifiquei aqui para vocês entenderem. Talvez depois eu tinha, né, eu tinha essa listagem, mas infelizmente eu perdi por conta de um outro aparelho que me foi levado aí por um cidadão. Eu tinha a lista de mais de 100 medicamentos que o Andográficos tinha sinergia positiva e negativa. Mas eu prometo a vocês que eu vou fazer mais esse manual para que vocês não errem nunca mais, tá bom? E aí vem mais, né? Vem aqui outros, aqui, ó, asparaginase, que é usado para leucemia, risco imunológico, tá? Justamente porque o endográfico pode reverter a linfocitopenia e reduzir a eficácia, né? Essas alterações não são proibitivas. Escutem, tá bom? Olha como é que essa aula vai ser maravilhosa hoje. Eu espero que vocês entendam. Eu acho, gente, que toda aula que eu estou dando para vocês está bem esclarecida. Eu acho que está bem esclarecida. Então, voltemos. Essas interações não são proibitivas, mas exigem cautela, ajuste de dose e acompanhamento médico, terapêutico de um especialista rigorosamente. O ideal é usar o endográfico fora do ciclo, fora do pico de ação dessas drogas. Lembra que eu falo sempre para vocês? Ah, Fabiola, eu estou tomando isso, eu estou fazendo a quimioterapia. Não toma no mesmo dia, não toma no mesmo horário. Dá um tempo para o seu corpo metabolizar aquela medicação necessária depois você fazer uso. Volto a dizer, a ponta que destrói, vocês vão entender por que que a ponta que destrói é o quimioterápico. Isso não é segredo para ninguém, tá? O que eu vou falar para vocês aqui, todo mundo sabe, inclusive médico, hospital e tudo mais. Não é segredo. Então, a ponta que destrói tem que vir de encontro com a ponta que reconstrói. Eles vão fazer uma queda de braço, vão ficar ali no meio. A balança, lembra que eu gosto de falar sobre a balança da justiça? Então, ela é cega, então a balança tem que ficar sempre em equilíbrio. É isso que você tem que procurar no seu organismo sempre, o equilíbrio. Um lado não pode estar mais alto que o outro. Os dois têm que estar 50% para cada um. Isso é justiça, tá bom? E logo aqui embaixo vai vir um protocolo integrativo, que é um modelo para vocês entenderem. Por exemplo, ó, uma paciente com câncer de mama ER positivo, né, ER2 negativo, desculpa, com quimioterapia baseada em doxorubicina mais ciclofosfamida, objetivo. Qual é o objetivo do tratamento? Minimizar a toxicidade, proteger o fígado e melhorar a imunidade, né? Nós sabemos, eu não vou falar aqui em detalhe, todo mundo sabe o que acontece, infelizmente, quando você está fazendo tratamento contra o câncer. Você fica com baixa imunidade, você fica com toxicidade alta, você precisa proteger o seu fígado, que ele é o primeiro a ser afetado, né, com hepatotoxicidade, nefrotoxicidade também, o rins, né, porque é tudo que joga para fora, então aquilo acumula, é um excesso altíssimo de oxidação. Vocês vão entender isso aí também mais à frente, né? E aí vem a suplementação, né, proposta para esse tipo de caso, né? Entra aí o andográfico, esquece isso aqui, né? É o IM sempre. Vai entrar aqui um andográfico padronizado a 10%, que é o IM, 2 a 3 vezes ao dia, antes da químio, pausando 2 dias antes do próximo ciclo, tá? 3 dias antes da químio. Pausa 2 dias, né? Pausa 2 dias antes do próximo ciclo, né? E aí, calma, pelo amor de Deus, tá? Eu vou falar isso aqui, mas olha, eu não gosto de falar isso aqui. Se for necessário, usar glutationa lipossomal, um açafrão, né, uma cúrcuma longa, mas olha só, tem que procurar saber se você pode, tá bom? Porque tanto a glutationa quanto a curcumina em certos tipos de câncer não é ideal usar. E você também vai ver isso no final. Probióticos e mucilaginosas, né? Alcaçuz ou gel de babosa para suporte intestinal, porque, né? Quem faz quimioterapia geralmente fica aí com diarreia, fica solto, né? Mas também usa aí, se possível, de um fitoterápico adaptógeno, né? Pós-ciclos aí, pode fazer uso aí do que você puder usar aí, tá? Pode ser esses ou não. Contraindicação clínica do andográfico na oncologia, hepatopatia ativa descompensada, tá bom? Por exemplo,
uma toxicidade muito alta. Então você tem que entrar com alguma coisa um pouco mais menos ativa, porque o Andogás vai entrar com tudo, ele vai chegar chegando, ele é patoprotetor. Eu falei, caramba, a casa aqui tá desorganizada, vamos arrumar agora. Levanta todo mundo e vamos arrumar essa casa. Ele vai entrar assim. E aí você tem que entrar com um camarada que falou assim: caramba, a casa tá desarrumada, mas peraí, deixa eu arrumar devagarzinho, senta aqui um pouquinho. E aí vai organizar? Vai organizar, vai ter um momento que vai ficar organizado. Mas é uma organização um pouco mais leve, mais devagar. Não entra, cheguei chegando, que aí pode causar uma hepatopatia, né? Se você tiver uma hepatopatia descompensada aí, pode piorar. Lembra? A diferença do remédio e do veneno é a dose que você dá. Contraindicação também na neurotropia grave sem suporte imunológico, interação com anticoagulante, potencial de aumento de NRR e pós-transplante com uso de imunossupressores fortes, que infelizmente é o caso do meu pai, né? Ou seja, meu pai não é legal, meu pai usar o Andográfico. O Andográfico ajudou muito meu pai, mas hoje, infelizmente, pela opção, né, de ter que praticamente ter sido obrigado a transplantar, ou era isso, ou era sete palmos, e aí meu pai não pode mais usar o Andográfis por causa da imunossupressão. Também terapia-alvo com drogas sensíveis, né? Se você observa, faça uma pesquisa. Se você usa alguma droga-alvo que precisa dessa via aqui metabólica chamada CYP3A4, por exemplo, aqui, ó, lapatinib, geralmente as inibe, tá? Geralmente, ó, vou dar para vocês aqui engraçado, algumas, tá? Por exemplo, meu pai usa sorafenib, IB no final. Tem no final, IB é inibidor de alguma coisa, tá? Por exemplo, sorafenib, ele é um inibidor de tirosina quinase, tá bom? Então, geralmente, esses inibes aqui do final, eles precisam dessa via aqui, CYP3A4, para poder ser metabolizado, né? E também, claro, cirurgias em até 7 dias. Ou seja, se você fez uma cirurgia, se você vai fazer uma cirurgia, você para antes, né? Uns 5 dias antes da cirurgia, e você só vai voltar a tomar o Andográfis depois do seu pós-cirúrgico. Ah, Fabiola, mas por quê? Porque, vou explicar de novo, várias vezes, quantas vezes for necessário. Porque o Andográfis ele tem uma ação anticoagulante. A erva Andrographis paniculata sozinha, ela tem um efeito anticoagulante leve, tá? Segundo a medicina convencional. Só que nós temos aí um recipiente carreador que potencializa o seu efeito, dá mais efetividade. Então, o efeito anticoagulante do Andrographis passa a ser maior do que o normal, né? Então, aqui também nós temos um caso, né, um estudo de caso interativo para você. Paciente com câncer coloretal está em uso desse medicamento aqui, 5-FU, que é o. Agora eu vou esquecer o nome, mas não, só de raiva eu vou lá em cima. Só de raiva eu vou lá em cima. É esse aqui, tá, gente? É fluoroxacil. Fluoroxacil, né? É o nome desse medicamento, né? Então, esse rapaz aí, né, da descrição, ele está usando esse medicamento. Não adianta, gente, eu não lembro de todos os nomes de cabeça, tá? É muito nome para lembrar, então vocês me perdoem. Mas eu sei o que que é, tá? Então, esse paciente com câncer coloretal, fazendo o uso do fluororaxil, né? A sil não tem, til no final. Fluoractil. Ele apresentou a mucosite grave, ele apresentou aí a manifestação da mucosite grave, apresentou também náuseas, quedas de leucócito, que é normal para quem faz tratamento oncológico, tá? E fadiga intensa, que também é normal, tá? Normal, infelizmente. E aí, em qual fase do ciclo da quimioterapia seria ideal incluir o endográfico? Vou deixar para vocês essa pergunta e aí a gente responde lá no grupo. Isso aqui é um exercíciozinho, tá? Aqui no grupo Andrográfico 360, eu quero que vocês saiam daqui realmente quase como fossem terapeutas. Vocês vão sair daqui, um dia vocês não vão precisar mais de mim para absolutamente nada, tá? Então, você observando aqui esse caso,
Em qual fase do ciclo da quimioterapia seria ideal incluir um endográfico? Vou deixar aí a pergunta no ar para vocês, né? Que efeito clínico podemos esperar? Como diferenciar a toxicidade hepática da quimioterapia e do suplemento? Como diferenciar? Vamos lá. Bota a cabeça para raciocinar. Conclusão aqui dessa etapa da aula para vocês. A medicina do futuro será aquela que une ciência, natureza e inteligência clínica. O Ondografos é uma joia que, quando bem indicada, amplia os horizontes da oncologia integrativa, tá? E aí a gente vai continuar aqui essa parte, porque é mais algumas coisas que eu gostaria muito que vocês soubessem, para que a gente possa abrilhantar ainda mais essa aula. Vamos falar agora sobre curiosidades científicas inovadoras, tá? O poder do nosso recipiente carreador como, né? Ele potencializa aí o efeito da nossa erva endográfica paniculada, do nosso suplemento. É onde entra a beleza do nosso suplemento e você vai entender, tá? Imagina potencializar ainda mais os efeitos terapêuticos da erva endográfica paniculada, ou utilizá-lo junto com uma substância que atua diretamente na membrana celular, ou seja, faz parte, né? Um fosfolipídio, facilitando sua entrada nos tecidos mais profundos. Essa é a proposta inovadora do nosso suplemento exclusivo, ou seja, você tem na sua mão algo que não existe em lugar nenhum do planeta, tá bom? Nosso suplemento aí, né? Hoje, como nós estamos falando de oncologia, né? Nós sabemos que na oncologia nós vamos fazer o uso prolongado e contínuo, né? Prolongado ou contínuo do endográfico, então a gente precisa usar o endográfico IM, né? É formulado com uma inovação tecnológica única, a utilização da fosfetolamina como recipiente carreador bioativo. Essa substância é estruturalmente semelhante aos fosfolipídios das membranas celulares e apresenta propriedades que favorecem a penetração mais eficiente do endografolídeos nas células tumorais, aumento da biodisponibilidade sistêmica da planta e melhora a entrega, né? Melhor entrega intracelular de compostos ativos, inclusive em tecidos, né? Inflamatórios ou fibrosos. Atividade sinergética nos medicamentos de apoptose e diferenciação celular, né? Por sua vez, a fosfetramina, todo mundo já sabe, ela já foi estudada em diversos modelos oncológicos, inclusive continua, claro, sendo estudada lá no Instituto Butantan e combinada com a erva andrographis paniculata, oferece um efeito antiproliferativo aprimorado, redução da resistência tumoral por interferência em vias de energia celular, como o piruvato e o ciclo de Krebs. Aí você tem que entender um pouquinho de biologia, mas é muito interessante. Qualquer dia desse, eu dou a louca e apresento para vocês um esquema sobre o piruvato e o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é muito importante nessa questão do câncer, tá bom? Aí a gente tem que falar um pouquinho mais, aprofundar sobre biologia e epigenética também. Potencial ativação da mitose catastrófica. Eu mostrei para vocês na aula anterior, lá no laboratório, em tempo real, como é que era e o que, que era essa mitose catastrófica, né, em células cancerígenas. Redução da carga inflamatória sistêmica, o que oferece um ambiente celular, né, o que favorece um ambiente celular anticâncer, né? Essa fórmula sinergética patenteada se diferencia de todos os demais suplementos disponíveis no mercado por unir o potencial fitoterápico milenar com a nanotecnologia bioativa moderna, respeitando os princípios da oncologia integrativa e funcional. É a união da sabedoria da natureza com a engenharia biomolecular moderna, né? Para tratar o paciente e não a doença. Enquanto muitos combatem o câncer com armas pesadas, nossa abordagem, tá? A abordagem do endográfico é inteligência seletiva e sinergética. Entregamos ativos terapêuticos onde eles são mais necessários, com o suporte da natureza e a precisão da ciência. Só que aí, claro, eu vou trazer mais um pouquinho de aula para vocês de coisas que eu acho importantíssimo vocês conhecerem.
Eu vou recapitular para vocês mais uma vez o que foi falado na última aula, que nós, né, citamos aí o câncer, né? Mais uma vez, gente, em toda aula que nós fizermos, nós precisamos dizer isso. Eu preciso dizer isso para vocês. Nós aqui não estamos dizendo, nós não estamos falando sobre cura. Nós estamos falando sobre novas ferramentas inovadoras e orgânicas, né, com biodisponibilidade para auxiliar o tratamento convencional desses indivíduos. Nós sabemos muito bem, e vamos ver aqui também na prática, como é que funciona a quimioterapia no organismo do ser humano. Infelizmente, é um tratamento invasivo e altamente tóxico. Essa é a verdade, tá bom? Vou falar, inclusive, uma curiosidadezinha para vocês que foi falada lá na última aula, mas para quem não conseguiu assistir, a quimioterapia, como nós conhecemos, ela é baseada numa coisa que nós chamávamos há uns 100 anos atrás, de cais de mostarda. Depois vai lá e faz uma pesquisa sobre isso e vê se a titia Fabiola aqui não está falando a verdade. A quimioterapia é baseada no gás de mostarda que foi usado nos holocaustos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Que erradicou aí diversos judeus. Não, não estou inventando, tá? Vai lá e dá uma pesquisada. Mas vamos lá. Vamos trazer aqui para vocês referências acadêmicas e inovação científica brasileira. Além dos estudos internacionais, que eu já falei para vocês, vai lá no PubMed, vai lá no Google Acadêmico e pesquisa, né, que demonstraram os efeitos antitumorais do andografo, da erva andográfica paniculata. Vale destacar uma contribuição brasileira de altíssimo impacto apresentada no Congresso Next Frontier to Cure Cancer de 2022, que foi logo assim que nós, né, tiramos a pesquisa, tiramos o andográfico de dentro do laboratório e falamos, não, agora vamos apresentar essa inovação, tá bom? Esse estudo, ele foi, essa inovação, esse estudo, ele foi coordenado por ninguém, nada menos, ninguém mais, nada menos do que Durvanei Augusto Maria, né? Ele é o pesquisador do Instituto Butantan, referência em biotecnologia anticâncer. Hoje, ele é diretor do Centro de Pesquisa do Butantan e era um amigo íntimo do Dr. Gilberto Chierizi, né? Que foi aí o químico, né, responsável aí por trazer para nós essa maravilha, né, lá nos anos de 2014, a fosfotilamina, né, o estudo da fosfotilamina, né? E também a minha queridíssima amiga, doutora Rosa Laiso, que inclusive vocês já viram um vídeo dela explicando como é que era o funcionamento, né, do Andográficos e o que que eles levaram para o Next Frontiers, inclusive aqui, ó, deixa eu fazer uma figurativa para vocês aqui. Calma, Fabiola, vem cá com esse negócio. Uma figurativa, esse aqui eu deixei aberto para vocês aqui, ó. Esse aqui é o Next Frontiers, tá? Inclusive, ele é levado, ele é patrocinado pelo AC Camargo Cancer Center, né? Que é um dos maiores centros de referência oncológica aí do Brasil e de São Paulo, né? Estou mostrando aqui para vocês. O Next Frontiers é um congresso internacional organizado pelo AC Camargo, né? O Cancer Center, que visa discutir os avanços mais recentes em pesquisa e inovação no diagnóstico e tratamento do câncer, tá bom? Inclusive, eu não vou mostrar para vocês novamente, porque na outra aula eu estou falando, trocando em miúdos, justamente falando sobre isso, tá bom? Só estou aqui ilustrando para vocês, tá bom? Então vamos voltar lá, Fabiola, volta. Isso, volta lá. Pronto. Então, a nossa também queridíssima amiga, doutora Rosa Laiso, também é biomédica e pesquisadora de terapias de alvo molecular, tá? Inclusive, né, ela foi acometida pelo câncer de mama triplo negativo, pessoa maravilhosa, tanto ela quanto o doutor Durvaney, estão sempre dispostos estão de braços abertos a novas pesquisas, estão sempre estudando. Não pense você que a pesquisa do Andográficos parou lá no ano de 2022, quando ele foi, né, lançado, né, a proposta foi lançada. As pesquisas são eternas. Quem é biomédico, quem é pesquisador, sabe que a pesquisa é eterna, né? Gente, eu não vou ler esse negócio em inglês, que eu não sei, né? Synergetic Anti-Cancer, né? Apresentação aí em inglês aí do Andográficos lá no Next Frontier to Cure Cancer, né? Mostrando aqui, por exemplo, eu não sei também ler, então vou tentar traduzir. Mostrando aqui
a eficácia da erva endográfica planiculata no combate, né, junto com a fosfolamina como recipiente carregador, no combate contra o câncer de mama triplo negativo, né? Principais achados do estudo. O que que eles encontraram nesse estudo? Inclusive, gente, esse estudo ele tá lá para todo mundo ver, tá? É só você pesquisar ali, se eu não me engano, tá andográficos, e Next Frontiers, faz assim, tá lá na PubMed, você é um estudo enorme. Olha, não tem como contar a quantidade de páginas, é muito grande. Eu confesso para vocês que até hoje eu não consegui ler ele todo de tão grande, de tão detalhado, de tanto carinho que eles colocaram no estudo para falar minimamente tudo que eles encontraram no efeito de ação do suplemento endográficos contra, por exemplo, o câncer de mama triplo negativo. Só para vocês terem uma noção, quando eles levaram o Andográfico para o Next Frontiers, ele foi aclamado como né, uma dessas ferramentas inovadoras aí. Ele foi aclamado, tá bom? Ficou aclamado, aclamado, foi espetacular, tá? Então, fiz aqui um resumo, né? Pelo amor de Deus, porque, como eu vi, é muito grande, né? A formulação do andográfico com a fosfotamina apresentou redução superior a 70% na viabilidade de células TNBC, que é o triplo negativo, em 48 horas, tá? Ela apresentou também indução acelerada da apoptose mitocondrial, com ativação intensa de caspase 3 e a fragmentação nuclear. Também apresentou supressão da expressão gênica, aqui, ó, que faz parte aí das vias de sinalização que alimentam a ação angiogênica do câncer, né? Essenciais para aqui, ó, angiogênese e metástase, né? Inclusive, volta aqui com essa ferramentinha aqui, Fabiola. Inclusive, mais um ilustrativo para vocês, né? Que inclusive também foi falado lá. Esse aqui, gente, meus senhores e senhoras, esse camarada aqui, Jordan Forkman. Ele é o pai da angiogênese, não é qualquer pessoa, tá? Ele é um PhD, era um médico, era um camarada bem estudado. Eu preciso comer muito arroz e feijão para chegar até o nível desse camarada aqui. Aliás, não só dele, como do Durvanei, da doutora Rosa também, que são, nossa, eu sou fã, tá? Eu assumo que sou fã, tá bom? Ele, infelizmente, veio a óbito, né, em 2008, mas o camarada era o camarada, tá? Moses Jusdan Forkman foi um médico estadunidense, né, conhecido por suas pesquisas sobre a angiogênese e vasculogênese, processo em que os tumores geram pequenos vasos sanguíneos para nutrir-se, né? Ou seja, estou botando aqui ilustrativamente, depois você vai lá e faz aqui, ó, vem aqui na Wikipédia e vai ler um pouquinho sobre Jordan Forkman, ou seja, ele é o pai da angiogênese, foi ele que descobriu como é que o câncer fazia para virar metástase, né? Voltemos, Fabiola, às suas ilustrações, né? Então, como eu disse aqui, vai causar essa supressão, né? Vai suprir aqui essa expressão gênica. A fosfetolamina, por sua vez, atuou como um carreador intracelular, otimizando a penetração do endográfico e acelerando sua ação no núcleo celular. Ou seja, eu gosto de falar, falei isso na última aula, vou falar aqui de novo. Eu gosto de falar que o endográfico é um cavalo de Troia. Quem já viu Troia aí, o filme Troia, né? A cidade de Troia era uma cidade impenetrável, era difícil, não foi difícil entrar. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que burlar o sistema. Sumiu todo mundo da praia, construíram lá com restante de madeira, um cavalo enorme. E aí a família, isso aqui, né? A cidade falou: não, isso aqui é um presente dos deuses, vamos colocar para dentro da cidade, né? E quando chegou lá dentro da cidade, quando era de noite, quando estava todo mundo desprotegido, o cavalo se desmontou todo, pulou um monte de soldado e aí acabaram com a cidade de Troia. Então, eu gosto de falar que endográficos é o cavalo de Troia do câncer, né? Por quê? Por quê, Fabiola? Porque a fosfatolamina é um fosfolipídio que tem afinidade com a membrana celular, ou seja, o câncer não é bobo, né? Ele só vai deixar entrar ou chegar perto dele ou adentrar ele coisas que ele tem afinidade. E uma das coisas que ele tem afinidade é a fosfatolamina, que faz parte da membrana celular. Só que aí ele não conta, porque tem alguém junto com ele ali, lá naquele cavalo de Troia, que é a fosfatolamina. E quando a fosfoetanolamina entra, né, consegue colocar o endográfico para dentro da célula cancerosa, aí já é tarde demais. A cidade está sitiada e aí não tem mais o que fazer. Aí pode acontecer o que a gente vai conhecer. Vocês vão lá para outra aula. Pode acontecer a ferroptose, que é uma morte programada celular que foi descoberta agora, né, em 2000.
2022 por um médico chamado Ajay Gol, lá num hospital chamado City of Hope, na Califórnia, que inclusive conhece, né, o Andográfico, conhece muito bem, ele é um médico indiano. E aí também, né, a gente vai. Gente, me engasguei, desculpa. Então, ele foi estudado, né, lá pelo Ajay Goel também, né? E aí pode acontecer a ferroptose, como eu disse para vocês, né? Pode acontecer o que a gente citou ali em cima da mitose catastrófica ou simplesmente a própria apoptose, tá bom? Ou seja, mais vias de morte celular cancerosa que vai lá neutralizar o núcleo celular e vai reativar uma organela importantíssima chamada mitocôndria, tá? Continuemos, né? Toxicidade seletiva, né? A formulação preservou células normais, ou seja, não fez o que a quimioterapia costuma fazer, né? A quimioterapia, infelizmente, eu costumo dizer que é uma granada. Você taca a granada, infelizmente, quem for, né, quem for de família, vamos dizer assim, quem for de família ou quem não for de família, infelizmente, se estiver ali na hora errada, no lugar errado, infelizmente também vai entrar de ralo, né? Então, o que que mostrou? Que a toxicidade seletiva do Andográfis, né, do suplemento Andográfis, para poder atingir células normais, teria que ser uma quantidade absurda. Então, a quantidade que a gente vai chamar aí de ser 50, né, por cento foi muito mínima na linhagem aí, ó, sem causar nenhum tipo de necrose. Esse estudo foi considerado inovação. Ué, o que aconteceu aqui, Fabiola? Volta aqui, rapaz. Então, vamos lá. Finge que não aconteceu. Esse estudo foi considerado inovação promissora em oncologia funcional, destacando o Brasil como polo emergente em fitoterapia oncológica de precisão. E aqui embaixo, né? Está aqui embaixo todas essas referências, tá? Eu não estou inventando. Tá aqui para você, ó, tira um print aí, dá uma pausa aí no vídeo e está aqui todas as referências do que eu estou te falando, né? Quando um produto nasce da fusão entre conhecimento ancestral, ciência moderna e inovação brasileira, ela não é apenas um suplemento, ela é um marco terapêutico. O Andográfis IM, que é o que nós estamos falando aqui em questão, mas o Andográfis como um todo, né, com o nosso recipiente carregador, que é a fosfatilamina, simplesmente representa isso, né? E agora vamos falar aqui, né, para vocês entenderem melhor qual é o objetivo da quimioterapia. Vamos falar da quimioterapia, vamos falar aí do tratamento convencional e aí você tira suas conclusões, tá? Aí você vai tirar as suas conclusões. Vamos lá. A quimioterapia busca eliminar as células cancerosas ou impedir sua proliferação. Como essas células crescem? Porque essas células cancerosas, infelizmente, elas se replicam 30 vezes mais rápido que a célula normal, né? A quimioterapia tenta atingir essas características, mas, infelizmente, também afeta células saudáveis de rápida divisão, como, por exemplo, células da medula óssea, não, desculpa, células da medula óssea, afetando leucócitos, plaquetas e hemácias, células da mucosa intestinal, né, causando vômitos, diarreia, células do folículo piloso, né, causando queda de cabelo aí, por isso que muitas pessoas têm aí a queda de cabelo quando fazem quimioterapia. Aí vamos falar um pouquinho do mecanismo de ação desses quimioterápicos. Os quimioterápicos podem agir por diferentes vias, tá? Alguns dos principais mecanismos incluem indução de estresse oxidativo. Sim, meus amigos, a ação é oxidante. A ação é oxidante. Por que que eu tô botando esse finalzinho para vocês? Porque se alguém pensar, fazer, ué, se o tratamento é oxidante e o Andográfico é antioxidante, será que não tem aí um desencontro? Calma, você vai entender. Por exemplo, né, aqui está dizendo, por exemplo, que o estresse é uma indução de estresse oxidativo, por quê? Alguns quimioterápicos, como por exemplo a doxorubicina, a cisplatina, geram radicais livres, como peróxido de hidrogênio, ânion, né, peróxido e hidroxila, tá? Isso aí, depois se você quiser, você pesquisa aí. Isso vai causar um dano oxidativo ao DNA, proteínas e lipídios nas células tumorais, elevam proteínas e lipídios nas células tumorais, levando ela à apoptose. Então, é assim que vai funcionar a quimioterapia, né? Morte celular programada. É por esse caminho, né?
Alquilação do DNA, né? Alquilante, por exemplo, ciclosfosfamida ou ifosfamida, né? Acionam grupos alquilas alquila ao DNA. Isso provoca quebra nas fitas duplas do DNA e impede a replicação do material genético das células cancerosas. E também tem a interferência na mitose, né? Antimitóticos, como por exemplo esses quimioterápicos aqui, interferem com os microtúbulos estruturais que as células usam para se dividir. Isso bloqueia a mitose e induz a apoptose, né? Também temos essa via aqui de inibição da síntese do DNA e do RNA, e usando aí aquelas duas referências lá em cima, né? São antimetabolíticos, né? E eles imitam, né, o nucleotídeo, mas bloqueiam a replicação. Isso engana a maquinária celular cancerosa, levando ao colapso da duplicação do DNA. Formação, né? Formação de adultos e ligações cruzadas também, né? As platinas, a cisplatina, a carboplatina, se ligam diretamente ao DNA, formando ligações cruzadas que bloqueiam sua leitura e replicação, né? E aí vem também a consequência sistêmica da quimioterapia. Efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais imunológicos, com isso tudo, fazendo isso tudo, porque esses bloqueios todos estão mexendo com o quê? Com o seu centro, com o seu DNA, né? E aí vai ter a redução de glóbulos blancos, né? Risco de aumento de infecções, por quê? Neurotropenia, suas células brancas sem defesa, mais fragilidade. E também vai lá, né, mexer na medula óssea, né, fortemente afetada e causa aí a imunodepressão, a imunossupressão, né? Também tem aí o estresse oxidativo generalizado, né? A geração de radicais livres aí atinge também tecidos saudáveis, infelizmente. Isso pode gerar fadiga extrema, toxicidade cardíaca, hepática, renal e até, infelizmente, neurotoxicidade, né? E hepatotoxicidade também. Temos também a inflamação sistêmica, né? Que aí começa aquela ciranda do Lago Negro da Força, aqui, ó, lá vem eles aqui de novo, ó, aqueles. Quem está acompanhando aí a saga das aulas, vê que isso aqui direto, ó, direto, direto, direto. A quimioterapia ativa vias inflamatórias, infelizmente, uma delas é a NF-kappa-beta, aumentando as citocinas, essas duas citocinas aqui, que são inflamatórias, né? E aí pode ocorrer uma resposta inflamatória sistêmica que agrava sintomas como dor, febre e perca de peso, né? Oh, meu Deus, infelizmente. É o que hoje, infelizmente, temos a oferecer. Será? Será? Não sei. Não vou levantar polêmica aqui. E também, vamos lá, efeito no tumor, ciclo celular e morte programada. Os quimioterápicos afetam principalmente as fases S, né, que são as sínteses de DNA, e a M, que é a mitose. O DNA danificado é detectado pela célula que ativa as vias, como, por exemplo, P53. Filho, P53 é conhecido como o genoma da vida. Pesquisem também sobre isso, a P53. Depois eu vou trazer um estudo maravilhoso sobre andrográficos ativando a P53. Olha só que maravilha. A ativação da via intrínseca da apoptose, com liberação do citocromo C pelas mitocôndrias, leva à autodestruição de células tumorais. Aí vem aqui, ó, o que acontece demais nos tratamentos. Lembra? Aquilo que você não mata de uma vez torna mais forte. É mais ou menos o que acaba causando. Por quê? Porque, infelizmente, se você conseguisse jogar aí uma bomba chamada quimioterapia no organismo do indivíduo que está cometido de câncer, e aquela bomba conseguisse destruir por inteiro todas as células cancerosas, seria ótimo. O problema é que isso não acontece assim. Primeiro, porque o corpo não aguenta, não aguentaria, porque seria uma dose mortal, seria uma dose mortal. O corpo não aguentaria, né? Então, aquilo que você não mata torna mais forte, infelizmente, e acaba acontecendo o que a gente vai chamar aqui de quimiorresistência, porque o tratamento pode falhar, né? As células tumorais podem desenvolver, como eu disse, resistência, né? Superexpressão de bombas de efluxo, né? Que é a P-glicoproteína que jogam o quimioterápico para fora da célula, ou seja, começa a proteger a célula. Acontece também a mutação nos alvos da droga, né? A doença
consegue estudar a droga usada e passa a não dar bola mais para ela não está fazendo mais efeito. Também aumento, né, da capacidade antioxidante da célula tumoral, né? Ou seja, por isso, entendeu por que eu falei essa glutationa lá em cima? Quem não viu, vê de novo, hein? Aqui, ó. Então, em certos casos, cuidado, não tem coisa que não pode ser usada, tá bom? Não pode. Aumento da capacidade antioxidante da célula. Sim, sim. Ué, Fabiola, o que que é isso? A célula usa o antioxidante ao favor dela? Usa. Aqui, um exemplo é a glutationa. O exemplo é a glutationa. E também ativa a ativação de vias de reparo de DNA. Ou seja, ele mesmo começa a reparar o DNA a favor dele. Olha só que doença inteligente, para não faltar coisa. Para não ficar falando coisas aqui. Ô, doença. Deus, Deus. Associação com radioterapia e terapias-alvo. Muitas vezes a quimioterapia é combinada com outros tratamentos, né? Com radioterapia, imunoterapia, terapia hormonal, né? Isso busca também atacar o tumor por múltiplas vias e evitar também a resistência, né? Você ataca, é tiro para todos os lados. Então ele vai ficar assim tão louco, fala, caramba, e agora? E agora? E agora? Então, várias vias de tratamento também ajuda aí, né? Você fazer a junção aí de várias terapias ao mesmo tempo, você não ter só uma, e aí ele vai ficar meio louco para saber de quem ele se esconde. E aí acaba não se escondendo de alguém, e aí, pá, leva aquele tiro no peito, né? O papel do estilo de vida, gente, de terapias complementares. Olha só como é que é importante. A alimentação antioxidante moderada e bem ajustada pode ajudar o organismo a se recuperar, mas não deve ser excessiva durante a quimioterapia, tá? Pois pode neutralizar o efeito oxidante dos quimioterápicos. Então, tem o seu momento, tá? Fitoterápicos, como por exemplo o andográficos, vem sendo estudado porque, como coadjuvante, mas com muito critério, claro, como a gente sempre orienta vocês, por alguns compostos antioxidantes podem interferir negativamente em certos tipos de quimioterápicos, como foi dito lá em cima, tá bom? Quais antioxidantes podem interagir? Não só, agora a gente vai falar o seguinte, não existe só um antioxidante, tá bom? Então você tem que ter cautela ao usar antioxidante junto com o tratamento quimioterápico, que aqui eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês de antioxidantes que podem interagir negativamente com a quimioterapia. Aqui está faltando um muito importante, mas eu vou falar sobre ele. Vitamina C, tá? Cuidado, porque o risco pode agir como antioxidante forte demais e reduzir a eficácia da droga que está usando, como por exemplo, doxorubicina, cisplatina, né? Que dependem de radicais livres para matar as células tumorais. Doses altas inibem a apoptose induzida por quimioterapia em culturas celulares tumorais, ou seja, provou, né, que doses altas, elevadas, né, sintéticas elevadas aí de vitamina C vai neutralizar o efeito do quimioterápico que você está fazendo. Inclusive, eu já vi isso, tá? Inclusive, eu vi isso com uma amiga, não gosto de falar paciente, né? Uma amiga, e ela fazia um tratamento no qual ela recebia aí altas doses de vitamina C injetável. E aí ela estava fazendo algum tratamento quimioterápico que na época eu não vi e fiquei sabendo há pouco tempo que infelizmente ela veio a óbito. Juntou, fez o tratamento certo no momento errado, tá? Fez o tratamento certo no momento errado. Tudo tem o seu tempo. Eu sempre falo isso pro meu pai. Pai, felizmente agora é o tempo do sofrimento, mas vai vir a bonança se Deus quiser, né? Então, infelizmente, estudos mostram que altas doses inibem a apoptose induzida pelo quimioterápico aí usado naquele tratamento. Observação: em doses baixas, bem calculadas, pode ser segura, mas em megadoses, que geralmente esses tratamentos aí, injetáveis, é contraindicada durante a quimioterapia oxidante. Também vem a vitamina C, desculpa, a vitamina E, o tocoferol, né? O risco atua como eliminador de radicais livres lipídicos, podendo proteger membranas celulares tumorais da peroxidação induzida por quimioterapia, né? Interações negativas conhecidas podem reduzir a eficácia da radioterapia e agentes alquilantes, né? Cuidado, especialmente perigosa em pacientes com câncer de cabeça e pescoço durante quimiorradioterapia. Tá, eu não falei, né? Mas
Quem faz aí tratamento aí oncológico, principalmente a mulher que faz tratamento contra o câncer de mama, geralmente o médico pede para não usar toranja. Alguém já, ou algum produto que contenha toranja. Eu sei que ninguém vai ficar chupando toranja, porque toranja é caro para dedéu. Mas não está aqui, mas é porque também conta aqui com altas dosagens de ácido ascórbico, então é vitamina C potente. A toranja chega a ser até vermelha, né? O médico pede para não tomar. Glutationa. Então, o estudo da glutationa é um estudo controverso, tá? É bem controverso. Como eu já falei para vocês em outras aulas, existe um professor chamado Thomas Seyfried, é um médico americano, e ele tem milhares de vídeos aí no Instagram dele, e ele mostrando aí o efeito da glutamina, da glutationa no câncer. Então, em certos casos, vocês vão ver estudos, para quem gosta de pesquisar a fundo, vai ver estudos onde a glutationa vai ser perfeita para aquele tipo de câncer, e vai ver estudos onde a glutationa vai ser um desastre para aquele tipo de câncer. Ou seja, tem sim as substâncias que devem ser usadas e as que não devem ser usadas, e ponto final. Você tem que entender isso, tá? E nesse caso aqui, eu estou mostrando para você que quando você usa glutationa, um dos antioxidantes intracelulares mais potentes que existe, né? Sua elevação favorece o sistema tumoral a cisplatina, carboplatina e ciclofosfamida, né? Mecanismo. As células tumorais resistentes muitas vezes superexpressam a glutationa e enzimas associadas, como por exemplo a glutationa S-transferase, né? Inativando a quimioterapia. Por isso que você não deve tomar toranja, né? Principalmente aí a mulher que está fazendo um tratamento contra o câncer, porque aqui, ó, geralmente são esses medicamentos aqui, esses quimioterápicos são usados, né? O ácido alfa-lipoico, tá? O ácido alfa-lipoico, uma vez eu discuti com a médica do meu pai, que eu cismei que ia dar ácido alfa-lipoico pro meu pai, sem conhecer, né? Na época eu ainda estava estudando, bati o pé, ela falou, ó, se você der ácido alfa-lipoico pro seu pai, você já prepara logo já o caixão, porque você vai levar o seu pai à sepultura, porque você não faça isso. E aí Deus falou, não, não faz não, minha filha, não faz não, porque você não está preparada, você ainda tem que estudar muito. E no final, graças a Deus, eu agradeço a Deus e agradeço também a médica ter batido boca comigo e falado, não faça isso, né? Embora seja um neuroprotetor muito potente, pode inibir o efeito, por exemplo, da doxorubicina e de outras drogas que causam apoptose via estresse oxidativo, né? Situação de alerta pode ser perigoso durante esquemas baseados em platinas ou antraciclinas, entenderam? Medicamentos que têm ligação aí com as platinas e antraciclinas, ácido alfa-lipoico, não vai ser legal. Outro também muito maravilhoso, maravilhoso, que também você tem que ter cautela, é, ó, coenzima Q10. Alô, mulherada aí que tá tomando coenzima Q10 e faz tratamento aí com doxorubicina, plazicotel, cisplatina. Cuidado, tá? O risco é o seguinte, o antioxidante mitocondrial que pode bloquear o colapso mitocondrial, inibido, induzido por quimioterapia, né? Especialmente a apoptose mitocondrial. Engraçado. A coenzima Q10, ela simplesmente ela estimula o bom funcionamento da mitocôndria, né? Principalmente o pessoal aí que malha, tá super cansado, fizer uso de coenzima Q10, vai sair como se tivesse com uma pilha Rayovac, porque ela realmente vai te dar energia. Mas nesse caso aqui, né, antioxidante mitocondrial que bloqueia o colapso mitocondrial induzido por quimioterapia, especialmente a apoptose mitocondrial. Drogas afetadas, né? Se você estiver usando doxorubicina e todas essas drogas que eu falei antes, se você usar coenzima Q10, infelizmente você vai bloquear aí o efeito de ação da coenzima Q10. Observação: seu uso deve ser criteriosamente, principalmente em tumores sólidos, tratado com drogas dependentes de apoptose mitocondrial, tá bom? Melatonina, tá? Em altas doses. Então, cuidado. Embora seja um antioxidante imunomodulador por excelente, em altas doses pode interferir com a eficácia de quimioterapias oxidativas. Parece que tá uma praga. Todo esse tratamento quimioterápico, tudo aqui tem a ver com oxidação, né? Vai de encontro a tudo que a gente conhece da medicina integrativa, né? Que muitos terapeutas aí afirmam que o bom caminho para o tratamento contra o câncer
é um sistema alcalino, né? Inclusive, é esse efeito contrário. A célula cancerosa, que o intracelular deveria ser ácido, ele fica alcalino, e o extracelular, que deveria ser alcalino, fica ácido, né? Causando aquela hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. E aí, o que que dá oxigênio? Falou, o que dá oxigênio é a alcalinização, né? Aí, alto teor de oxigênio. E aí, como é que você dá oxigênio no meio de um tratamento oxidante, que precisa tirar o oxigênio? Aí vocês entendem a complexibilidade do câncer, porque existem tumores que são dependentes de oxigênio. Acredite se você quiser, talvez muitas pessoas não te falaram isso, tá? Uma curiosidade, né? Em alguns estudos ela mostra sinergia positiva, como eu disse lá sobre a glutationa, e em outros, infelizmente, bloqueio, o que sugere que o tipo de câncer e o tipo de quimioterapia fazem sim diferença, ou seja, tratamento na hora certa, no momento certo. Não seja antecipado, tá? E vem ele, aquele camarada que eu amo, o N-acetilcisteína, não NAC, né? Infelizmente, o NAC, ele é precursor da glutationa, né? Pode aumentar os níveis de glutationa intracelular e favorecer a resistência ao tratamento com cisplatina e outros quimioterápicos. Mas isso aí é controverso, tá? Já dei e dou muito NAC pro meu pai. É o período certo, a hora certa e o momento certo, tá bom? Então é o que eu falo. Não faz tratamento se você não tem preparo. Procura alguém sério que tenha compromisso com a vida e não com dinheiro, tá? Porque não adianta. Eu vou falar da medicina convencional, vou bater quando tiver que bater, mas também vou bater quando tiver que bater na integrativa. Tem muito charlatão aí na medicina integrativa. Então, pega alguém que tem compromisso, vai atrás de alguém que tem compromisso com a vida. Não tá se importando com dinheiro. Tá preocupado é com a vida. Tem compromisso com Deus. Tem compromisso com Deus, né? É aquele tipo de pessoa que não consegue deitar a cabeça no travesseiro e falar: caramba, eu peguei aquela pessoa, aquela pobre alma lá e tô comendo o dinheiro dele e não consegue dormir, tá? Não consegue dormir à noite porque o Espírito Santo, a consciência, é, não deixa dormir, né? Então, indicação restrita. Seu uso é mais comum para proteção renal ou pulmonar em quadros agudos, mas não deve ser usado de forma preventiva em pacientes oncológicos em quimioterapia sem acompanhamento especializado, como eu acabei de dizer, né? E também aí tem os compostos polifenólicos, né, em mega dose. Tá vendo? Tudo é mega dose, mega dose, mega dose, mega dose. Aí, ó. Quer ver? Ó, três. Três que estão sendo estudados contra o câncer. Olha como é que a coisa fica controversa e você fica mais. Você sai mais confuso do que você entrou. O resveratrol, a curcumina, a quercetina são estudadíssimos contra o câncer, tá? Mas aqui, nesse caso aqui, na quimioterapia oxidante, são potentes, tá vendo? É tudo potente antioxidante. Como é que pode, né? Uma coisa tão controversa, tão complexa, para vocês entenderem a gravidade do que é o câncer, essa doença multifatorial super, hiper, ultra complexa, né? Então, por eles serem potentes antioxidantes e moduladores de vias de sinalização, né? A interferência, como é que eles vão interferir, infelizmente? Alguns estudos mostram que o resveratrol e a cúrcuma podem bloquear o efeito da doxorubicina, da plasitacel e atopóceo, né? Em certos tipos de câncer. Curiosidade, em outros tipos tumorais, como eu disse para você, a cúrcuma mesmo é super estudada pelo Ajay Ghul, lá no City of Hope. Se você puxar a ficha do Ajay Ghul, você cai para trás. Parece até uma bíblia de tanta coisa que o cara é PhD. O cara é fera. O cara Nossa, um dia quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Igual ele, igual o Durvanei, igual a doutora Rosa. Um beijo, doutora Rosa. Eu amo você sabe disso. Então, assim, ó. Não tem jeito. Você fica, como eu falei, você entra mais confuso do que você sai mais confuso que você entrou. Então, assim, é uma coisa que realmente a pessoa tem que pegar, sentar, tomar um calmante, né? Se concentrar, quase entrar em transe para poder conseguir realmente falar, não, agora eu tenho que dar meu jeito e entender essa doença que já está um caos, tá? Parece que não, mas está um caos. Quem conhece sabe, né? Quando vai aí para os hospitais da vida, passa mal de tanta gente com câncer. E agora a tendência é um monte de gente nova. Você fica assim horrorizado, né? Mas vamos lá, curiosidade, em outros tipos de tumores, como foi dito, né, essa substância tem sinergia.
Ou seja, é caso a caso e precisa de avaliação do tipo de tumor, quimioterapia e da dose usada, né? E aqui a gente vai ter aqui um visual para você fixar a tua mente aí, né? Sobre a vitamina C, o risco, a droga afetada, tá? Esse PDF também, eu não vou me repetir aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu não vou ficar falando um a um, tá? Vocês vão ter acesso a esse PDF, assim como das outras aulas, como sempre. E aí depois você, com calma, com carinho, você lê aí, tá bom? E fixa isso na sua mente, principalmente se você é CVD, né? E aí vem a conclusão disso tudo, né? A suplementação com antioxidantes durante a quimioterapia precisa ser individualizada e muito bem orientada, preferencialmente com acompanhamento conjunto de oncologista, nutrólogo e fitoterapeuta clínico, né, que é o meu caso. Não, gente, pelo amor de Deus, não me dá mais trabalho, não. Em muitos casos, antioxidantes só devem ser induzidos após o ciclo quimioterápico e não durante, pelo amor de Deus. E nessa visão geral, o câncer como falência regulatória, infelizmente, né? A medicina integrativa entende o câncer não apenas como um tumor a ser destruído, mas como uma desregulação profunda do sistema imunológico, inflamatório e oxidativo. Tá, deixa eu corrigir uma coisa aqui que na minha opinião, tá? Não pensem que eu sou doida. Eu não acho que a célula cancerígena, ela não deve ser destruída. Que isso, Fabio? Ficou doida? Bebeu? Como assim? Não deve ser destruída. A célula cancerosa, ela não deve ser destruída. Ela deve ser reeducada. A célula cancerígena, ela não nasceu cancerígena, ela se tornou. É uma célula saudável que sofreu uma mutação. Então, se você, enquanto a medicina convencional continuar destruindo célula, o câncer vai voltar, por quê? Porque você está cortando o mal pelo tronco e não pela raiz. Então, inclusive, eu estou muito feliz, inclusive, havia alguns estudos aí do Japão, se eu não me engano, da China e em outros lugares, aonde os pesquisadores pensaram dessa forma e conseguiram restabelecer a célula cancerosa e voltar ela para sua normalidade. Esse é o caminho. Restabelecer o DNA da célula mutada, tá bom? E esclarecendo para vocês por que eu não acho que o tumor deve ser destruído, tá? A célula tumoral vive em um ambiente oxidativo, acabei de falar para vocês, né? Num estado de hipóxia, inflamação e acidificado, né? A quimioterapia pode destruir células tumorais, mas infelizmente também fragiliza os tecidos saudáveis e abre espaço para mutações e prejudica a imunidade, né? Porque é aquilo que eu falei lá em cima, né? Se você não matar de uma vez, que é o que acontece, por isso que eu não acredito nesse negócio de matar, se você não matar de uma vez, aquilo que não te mata te torna mais forte, isso aí é certo. Nesse contexto, a função do antioxidante inteligente. Agora vocês vão entender lá em cima porque eu falei a beleza do Andograf. Ele é sim um antioxidante, só que ele é um antioxidante inteligente. Não é neutralizar o efeito da quimioterapia, mas modular o organismo para suportá-la e agir com mais eficiência. Olha só que beleza, né? Olha o que o Andográficos faz. Ele não vai entrar na briga com a quimioterapia, não. Ele vai entrar a favor do seu organismo. Então, ele é um antioxidante inteligente. Ele não vai atrapalhar o seu tratamento, ele vai implementar, né? Andográficos paniculata, muito mais que um simples oxidante. Andográficos não é apenas um antioxidante, ele é um imunomodulador, como a gente sabe, antiproliferativo, indutor da apoptose, antiangiogênico, antimetastático, antioxidante, né? E aí tem aula pra caramba ainda, mas vamos lá, vamos lá. Mecanismo que explica a sinergia com a quimioterapia. Então agora você vai entender, né? Proteção de tecidos saudáveis. Andográficos aumenta a glutationa e a sódio apenas em células normais. Olha só que legal. Quando você usa a glutationa, porque olha só, a glutationa, se você, olha só, não tem como, é impossível você não ingerir glutamina e glutationa, tá? Se você não fizer isso, você também vai à sepultura, você também vai de arrasta para baixo. Então, não tem como. Mas agora você ingerir glutationa e glutamina de forma orgânica, orgânica, não vai meter um sintético, não vai fazer uma suplementação, é disso que eu estou falando.
O seu corpo, por acaso você foi criado para ser suplementado? Em alguns casos, na realidade, não, né? Mas infelizmente há tanta. Na nossa genética hoje existe tanta necessidade, né? Tanta necessidade, e aí acabou causando essas deficiências crônicas, que aí acaba a gente tendo que realmente suplementar. Mas o seu corpo não foi feito para suplementação sintética. Foi feito para absorção. Lá atrás não existia isso. E todo mundo não vivia até os 120 anos. Moisés não viveu até quase os 400. Então, isso é simbólico, tá, gente? Esses números aí são simbólicos. Mas enfim, mas vamos lá. Era uma outra contagem. Muda aí assunto, Fabiola. Você não está falando de teologia bíblica, não. Mas vamos. Então é o seguinte, mas não se vivia melhor, mais? E não tinha nada dessas bobeiras? Não tinha. Só que aí a genética foi mudando, foi mudando, foi mudando. E aí a gente está, como eu disse na outra aula, a gente está com uma carga de doenças premium. A gente atualizou aí o status premium da nossa vida, da nossa biologia. A gente está cercado. A gente está cercado, só Deus na causa, né? Então você reter para si de uma forma orgânica que não vai causar excesso, por quê? Olha só como é que Deus é perfeito. Tudo que você ingere, você não consegue absorver 100%. É uma quantidade mínima, entende? Não é uma quantidade enorme. É uma quantidade mínima. Que você colocando corretamente no seu organismo vai ser a quantidade ideal, né? E quando você entra com uma suplementação, você está entrando aí por causa de uma situação aguda, por causa de uma deficiência, e aí você precisa aumentar aquilo rápido, aí você entra com uma parte sintética. Mas esse não é o certo, né? Então, como eu estou dizendo, né, na sinergia aí entre a quimioterapia e o endográfico, né, ele vai entrar com a proteção do seu fígado, do seu rins, da sua medula, né, ele vai reduzir a toxicidade sem atrapalhar a ação da droga no tumor, né? Vai potencializar os efeitos aí do quimioterápico, como a gente já falou, né, em células tumorais, o endográfico vai atuar em sinergia com algumas drogas que a gente já falou lá em cima, tá repetindo aqui de novo, mostrando entre miúdos, né, tamoxifeno e etc e tal, né? Em estudos acadêmicos que sustentam essa ação, novamente, do Urbanei, mostra aí, né, no Next Frontier, junto com a doutora Rosa, como é que foi espetacular tudo isso que eles encontraram nesse universo maravilhoso, esse casamento maravilhoso, esse queijo com goiabada, esse feijão com arroz, que foi o recipiente carreador, né, a fosfotilamina junto com o andográfico, né? E aí também a gente vai mostrar aqui, né, novamente, né, o papel do endográfico na imunidade antitumoral, né? A quimioterapia tende a derrubar a imunidade. O endográfico vai estimular os linfócitos T, os citotóxicos, as células NK, vai melhorar aí o perfil TH1, né, que é favorável contra o câncer, vai ajudar aí a impedir as recaídas, né, ao fortalecer o sistema imunológico de vigilância, né? Ele é um antioxidante seletivo, não antagonista, né? O segredo está aqui. Andográfios não é um antioxidante convencional. Ele aumenta a atividade antioxidante das células normais, mas induz estresse oxidativo e apoptose seletiva nas células tumorais. Olha só que legal. Essa ação dual é chamada de modulação redox, dependente do ambiente celular e é um diferencial valioso em oncologia integrativa. Conclusão disso tudo, né? Depois de muito falar, essa aula eu acho que teve umas 2 horas. Como usar com segurança? O endográfico deve ser induzido, né? Introduzido, né? Após avaliação. Aí vem, né? Que a gente vai falar. Médico sabe como é que é, né? Então já sabe. Em doses terapêuticas, geralmente, né, o que a gente já toma, né, 2, 3 vezes ao dia, preferencialmente em ciclos alternados com as quimioterapias, para proteger o organismo dos intervalos. Pode ser usado em formulações, né, se você puder, vocês acabaram de ver o que eu falei, né? Pode usar aí sinergia com alguma outra coisa que você possa usar, né? Tem aí ação paradoxal, né? Antioxidante e pró-oxidante ao mesmo tempo, né? O endográfico já mostrei para vocês que ativa aí, que o princípio ativo da planta aumenta a glutationa em células normais, mas induz estresse oxidativo em células tumorais, né? Um fenômeno chamado de dual redox modulation, né? Isso significa que ele protege o corpo e ataca o câncer ao mesmo tempo, né? dependendo, dependendo da célula-alvo, claro. Pode atravessar a barreira hematoencefálica, né, gente? Isso aqui, gente, eu vou acelerar, depois vocês dão uma olhadinha aí no PDF, né? Usar durante a pandemia como antitumoral emergente, muita gente usou, né?
Patente brasileira combinada aí, que é a nossa, nosso produto aí é único, é nosso, é Vitória Brasileira, né? Antitumoral, com afinidade com esses tipos aí de tumores, né? Dependentes dessas vias. Não induz resistência tumoral, diferente de muitos. Quimioterápicos ou endográficos não induz resistência celular nem ativa vias compensatórias ao tumor. Pelo contrário, ele reverte sistema. A resistência a quimioterápicos clássicos, especialmente em cânceres do tipo triplo negativo, pancreático e de colo, né? Testado, está sendo testado e vai continuar sendo testado sim, porque o que é bom precisa ser mostrado e aqui ninguém tem nada a esconder. A gente está mostrando para vocês um produto maravilhoso, né? Testado em hospitais internacionais de referência, como por exemplo o hospital que eu falei para vocês, tá? O City of Hope e o Tata Memorial Hospital, né? Já testaram derivados do endográfico em pacientes de câncer avançado, né? Os estudos revelaram melhora na qualidade de vida, função hepática e tolerância aos tratamentos convencionais. Sinergia específica com metformina em tumores. Tá aparecendo aí, gente, um estudo aí promissor aí da metformina. Tomara que dê certo, né? Porque a metformina para o açúcar não é muito legal, não. Tomara que esse estudo aí com a metformina realmente eles consigam aí, né, regular o bom efeito, porque não sei se vocês sabem, a metformina é um fitoterápico, tá bom? Ele é antagonista de um fitoterápico. Pacientes com câncer de diabetes que usam endográficos e metformina apresentaram melhor controle tumoral e metabólico com redução de biomarcadores inflamatórios e tumorais, né? Estímulo e também estimula, né, a autofagia tumoral sem causar inflamação. Olha que benção. Uma das ações mais avançadas é a estimulação seletiva da autofagia em células cancerosas, promovendo reciclagem e autodestruição controlada sem necrose inflamatória. Isso reduz efeitos colaterais e evita metástases inflamatórias, né? Fica aqui para vocês essa aula imensa. Peço perdão, mas era necessário essa aula hiper, ultra, mega explicado, fechando aí mais um ciclo dessa explicação maravilhosa desse nosso suplemento, para vocês entenderem o quão fantástico ele é, e também mais um ciclo aí de uma aula Andográfis e como ele ajuda no tratamento convencional do câncer. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.